Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para hoje nós temos a finalização do capítulo 13. Capítulo 13 que tem como título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E a última mensagem está intitulada Beneficência Exclusiva. As nossas reflexões hoje se deterão a essa mensagem. Para aqueles que puderam acompanhar os vídeos que antecederam a esse no canal, poderão também ter maiores reflexões e dar continuidade à finalização do tema que gira em torno da beneficência, ou por que não dizer, da caridade. E para iniciar as nossas reflexões de hoje, nós escolhemos uma poesia de Maria Dolores, que está registrada no livro A Vida Conta, de Chico Xavier. A poesia se intitula Beneficência. Vamos a ela. Ante a pessoa que sofre, nunca digas impossível. Nas sendas de qualquer nível, pode doar do que tem. Para os outros, muitas vezes, na prova amarga como é, uma só frase de fé define o maior dos bens. Poucos sabem quanto vale para uma casa singela alguns metros de flanela em forma de cobertor. O pão cortado aos pedaços para conforto da mesa, a força da gentileza de quem oferta uma flor. Enxuga com teu sorriso a lágrima que te alcança. Estende alguma esperança a quem se note sem luz. Qualquer migalha de auxílio é plantação que se faz, rendendo frutos de paz nos créditos de Jesus. Maria Dolores, como sempre, resume em belos versos os ensinos de Jesus e caracteriza a beneficência como essa ação simples, como essas atitudes simples do dia a dia: ofertar uma flor, falar de amor, dar um cobertor, dar um prato de alimento a quem tem fome, uma palavra amiga a quem precisa de escuta. Esse é o nosso exercício cotidiano da caridade, muitas vezes esquecida por nós. Muitas vezes, nos momentos de aflição, nós não sequer conseguimos pensar naquele que sofre, especialmente nesses momentos onde a maioria de nós está imerso num grupo familiar. Então, muitas vezes nós estamos ali na tentativa de se proteger, de proteger aquele agrupamento, ou de garantir o alimento, a sustentação daquela família. E é muito difícil nesses momentos cada um de nós fazer uma reflexão para que um raio de amor possa atingir as nossas atitudes, o nosso coração, e a gente sair daquele agrupamento, sair daquele contexto e ir em direção ao outro que sofre, ao outro que chora, ao outro que precisa de acolhimento, que precisa de amor. Então esse é o exercício que a gente precisa fazer, por mais que muitas vezes para alguns de nós pareça difícil, desafiador. Esse movimento de sair de si em direção ao outro é um passo inicial para a autocura, para a cura do mundo, podemos dizer assim. Porque à medida em que eu saio do meu mundo, saio do meu universo, saio da minha redoma e vou em direção ao outro, eu consigo compreender a dificuldade do outro, eu consigo entender os porquês, compreender de uma forma mais ampla o contexto no qual muitas vezes nós estamos imersos, porque a gente tem uma proporção maior das relações quando a gente vai em direção à problemática do outro que sofre. Então esse exercício é terapêutico. Não é à toa que ele foi repetido muitas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, o exercício da caridade, e também por Jesus quando disse: ama teu próximo como a ti mesmo. É a regra principal, a regra áurea do Evangelho: sair de si e ir ao outro, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse, que fosse feito para nós. E essa mensagem, Beneficência Exclusiva, traz algumas reflexões bem interessantes para os nossos dias. Allan Kardec faz a seguinte pergunta:
É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Para aqueles que vieram acompanhando a sequência de vídeos e puderam tecer algumas reflexões, viram alguns olhares sobre esse exercício da beneficência, esse movimento de você sair de si em direção ao outro, esse exercício de amor ao próximo de forma continuada. Então, o que Kardec vai questionar os espíritos é esse movimento de sair de mim, de fazer algo por outro. Ele deve ser praticado exclusivamente por pessoas que nos são afins? Por pessoas que são do nosso grupo religioso? Por pessoas que são do nosso mesmo partido? Olha só que reflexão interessante. Parece que Kardec está perguntando hoje. Então, antes de fazermos a leitura do Espírito de São Luís, acredito que cada um de nós devia fazer essa autorreflexão em relação a esse assunto. Será que nós já conseguimos fazer esse exercício de amor, de caridade, de beneficência com aqueles que não compactuam com as nossas ideias? Especialmente nesse momento onde nós estamos vivendo um acirramento de toda a ordem ideológica, política, econômica, onde muitos têm muitas opiniões sobre quase tudo e fazem questão de fazer valer as suas visões. E diante desse contexto de visões apaixonadas, de acirramentos ideológicos, de posições extremadas, será que nós, que somos seguidores de Jesus, que nos dizemos seguidores de Jesus, estamos conseguindo fazer esse movimento de exercitar a caridade com aqueles que não compactuam com as nossas visões? E na nossa família, como é que está essa discussão? Em que nível nós estamos? Nós estamos conseguindo exercitar esse diálogo, exercitar a beneficência, exercitar a caridade com aqueles que não pensam como nós? Muitas vezes nós não conseguimos conviver nenhum grupo de aplicativos, nem nas redes sociais. Aliás, esse lugar tem sido palco de muitas reveses, de muitas intrigas, de muitos problemas. Então, muitas vezes nós estamos harmonizados no mesmo agrupamento que está ali reunido por algum motivo, seja para estudo, seja para troca de informação, seja para família. Então, quando alguém tem um posicionamento diferente, alguns de nós não conseguem nem suportar e já se ausenta. Estou me ausentando porque não consigo suportar uma ideia diferente da minha. Se nós ainda estamos nesse nível, e sair de si e ir para o outro nesse exercício de amor, nesse exercício de caridade, nós estamos conseguindo? Vamos ver o que São Luís vai nos responder. Vou ler a pergunta novamente. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença, do mesmo partido? Não. Porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. E então, será que nós estamos conseguindo superar esse espírito de seita? Ou será que nós estamos reforçando ainda mais? Vou ajudar essa pessoa porque ela é do meu agrupamento, ou então porque, de alguma forma, ela vai poder retribuir o bem que eu fiz a ela. E aí, com certeza, nos outros vídeos tiveram outras reflexões excelentes sobre isso. Mas se nós ainda estamos nessa condição, nós precisamos meditar. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado? Por professar uma crença diferente da sua? E aqui vamos fazer a seguinte reflexão. É comum, muitas vezes, no dia a dia, especialmente nos agrupamentos espíritas, esse exercício da caridade anônima.
Então, muitas vezes a gente faz alguma doação para um grupo, ou participa de algum trabalho em que leva algum alimento, uma canção, uma palavra fraterna, um momento de reflexão, algo de si. Mas geralmente esse movimento é feito em agrupamentos ou em pessoas que nós não conhecemos, não temos muita intimidade, ou sequer sabemos o nome quando perguntamos, né? O que também é uma falha, mas é apenas um movimento de doar algo. Aqui implica em uma relação mais profunda, porque essa pessoa nos é conhecida. Essa pessoa que não compactua das nossas crenças, que muitas vezes pode se declarar nossa inimiga por pensar diferente, por ter uma vida diferente, ou ser de outro partido, usando aqui uma palavra que Allan Kardec nos coloca. Será que nós já conseguimos fazer esse exercício de amor a essa pessoa, ou pelo menos de doação? Socorra-o, diz São Luís. Portanto, se ele pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-o faria que a odiasse. Tem uma reflexão muito interessante aqui, porque muitos de nós que nos dizemos cristãos, e ampliando um pouco mais o nosso raio de reflexão, nosso raio de ação, para além da doutrina espírita, muitas pessoas procuram o Evangelho em nós, o que acaba sendo um erro, porque a nossa grande referência é Jesus. Mas o que São Luís coloca aqui é que as atitudes que nós temos em relação a esse amor ao próximo, em relação a esse exercício da caridade com aqueles que não compactuam das nossas visões, das nossas crenças, pode ser visualizado como uma boa ação. Pode até quebrar algum elo de desamor e pode fazer com que o outro venha a ter um olhar diferente para conosco ou para com aqueles que não pensam também como ele. Fazendo essa leitura, lembrei de uma história de Anália Franco. Anália Franco foi uma grande educadora paulista. Ela é considerada uma pioneira na sua época, porque ela avançou muito os processos de educação popular no Brasil, favorecendo educação para mulheres, educação para crianças negras, educação mista para meninos e meninas, e criando curso de formação para professores, numa época onde não tinham tantas faculdades de pedagogia, ou mesmo escolas normais, que eram as antigas escolas para formar professores. Então ela se tornou uma pioneira. Ela tem um trabalho muito intenso em São Paulo. Então, um dia, contam os biógrafos de Anália que ela auxiliava uma mulher muito irritada, muito brava, e ela alimentava essa mulher com uma sopa quente. E essa mulher pegou a sopa e jogou em cima dela. Mas Anália não se queimou. Então ela limpa o lugar, pega novamente uma nova quantidade de sopa e continua doando para essa senhora. E a senhora olha para ela, e os biógrafos dizem que, por certo, ela sofreu alguma interferência espiritual negativa para agir daquela maneira também. Tinha a ver com a personalidade dela, mas ela sofria uma influência negativa. A senhora olha para ela e diz assim: essa filosofia que você segue, essa doutrina que você segue, deve ter algo de muito especial, porque mesmo diante dessa situação em que eu fui grosseira com você, em que eu fui rude com você, você me trata com amor, você me trata com carinho. Eu quero conhecer essa filosofia que você segue. E a senhora começou a conhecer através de Anália a doutrina espírita. Mas Anália não entrou na vida dessa mulher com o evangelho na mão, ensinando as parábolas ou falando de Jesus. Anália entrou na vida dela vivendo Jesus, exemplificando Jesus.
E eu acredito que esse é o nosso grande desafio. É uma pequenina história de uma mulher muito importante para o nosso movimento, por ter vivido, por ter exemplificado em muitos momentos esse exercício da beneficência, que ia além da comunidade com a qual compactuava com ela, que ia para além daquilo que se esperava de uma mulher de sua época, porque não era muito comum a educação feminina, não era muito comum a educação popular para as pessoas mais carentes, para crianças negras naquela época, e ela toma para si essa empreitada e se torna uma pioneira. Mas é a vida dela que fala do Evangelho para nós, e é por isso que ainda hoje nós lembramos dela. E quantos trabalhadores do movimento espírita não exemplificam isso para nós, pagando o mal com o bem, retribuindo o mal com o bem. É para isso que nós estamos sendo chamados a todo momento. E além disso, esses espíritos missionários no Brasil, que foram muitos e ainda são muitos, também exemplificam a caridade para além das convenções, que nós chamamos convenções sociais ou agrupamentos em si. Nós podemos citar inúmeros exemplos aqui de pessoas que, em nome de Jesus, dedicaram a sua vida em serviço do outro, independente de quem o outro era, independente da crença que o outro tinha, independente da visão de mundo que o outro levava. Então, esse texto ele é bem curtinho, mas ele traz reflexões importantes para esse momento que nós estamos vivendo. Quando Chico Xavier psicografa o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muitas pessoas acreditavam que era uma anunciação de que esse país seria um país espírita exclusivista, né? Exclusivamente espírita. Então seria só um agrupamento religioso. Apesar de que os espíritos dizem que o espiritismo é a religião do futuro, não no sentido de ser uma religião instituída em si, ou do ponto de vista tradicional, porque a doutrina espírita não é, mas no sentido de que essa filosofia iria aclarar novos caminhos, não só no sentido da vivência, mas também no sentido da vida do mundo espiritual, das leis divinas, das leis que regem o universo. Mas muitos daqueles que receberam o livro, que chegaram até o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, acreditavam nisso, de que esse país seria um país totalmente espírita. E a ideia não é essa. A ideia é que esse país seja um país evangelizado, onde o Evangelho possa ser o guia da nossa conduta. Tanto é que o lema que carrega a Federação Espírita Brasileira, que é postulado pelo Espírito de Ismael, é Deus, Cristo e caridade. É um tempo onde a caridade esfria muito no nosso coração. Nós podemos ver isso através, muitas vezes, das posturas que vemos nas notícias, no cotidiano mesmo. Então é preciso que a gente possa acender essa chama da caridade nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa comunidade, para que esse país possa realmente ser um país onde o Evangelho seja a bandeira, onde as palavras Deus, Cristo e caridade, elas tenham um sentido mais profundo na vida das pessoas, onde nós possamos congregar desse Evangelho, não só no nosso agrupamento, que pensa como nós, que tem as visões políticas que nós temos, ou como vai colocar aqui o Kardec, Allan Kardec, que tem a mesma opinião que nós, mas que seja um país para todos, onde o Evangelho possa versar em diferentes formas, e nós possamos fazer com que o amor sim sobreponha às limitações, às dificuldades.
Então, meus amigos, era essa a nossa reflexão de hoje. Espero que tenha contribuído em algo para vocês. Convido a cada um de vocês a fazer a leitura do trecho que está lá no finzinho do capítulo 13 e a meditar como anda o nível de caridade e de beneficência em nossas vidas. É esse o convite, é esse o chamado que está sendo feito a cada um de nós quando nós mergulhamos nesse processo onde muitos estão em isolamento, estão sozinhos, ou estão em grupos familiares, ou estão fazendo trabalho em casa, ou precisam mesmo sair. Mas é um momento de introspecção, um momento de fazer essa autoanálise. Então fica aí o nosso convite. Muita paz para vocês, que Jesus abençoe a cada um, que entre no lar de vocês, que leve muita bênção, muita saúde, e que nós possamos cada vez mais meditar nesse evangelho e colocá-lo em prática em nossas vidas. Um abraço a todos.